Bendito é o Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, Doutor Lucas. Lucas, discípulo Lucas, capítulo 1. Aleluia. Do versículo 19. Aleluia. Capítulo 1, versículo 19, que diz assim: E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te todas estas alegres novas. Aleluia. Agora lá no 46, diz assim: Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, Glória a Deus. e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, Amém. porque atentou a baixeza da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Amém. Porque me fez grandes coisas o poderoso. O santo é o seu nome. Aleluia. E a sua misericórdia de geração em geração sobre os que os temem. Com o seu braço obrou valorosamente. Dissipou os soberbos nos pensamentos de seus corações. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, assim como falou aos nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses, depois voltou para a sua casa. Amém. Glória a Amém. Deus. Aleluia. Bendito ao Senhor. Vamos orar, fecha os seus olhos, vamos clamar ao Senhor. Pai, fala o nosso coração nessa noite para que nós possamos entender a Tua palavra. Abre as janelas do céu sobre a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, Pai. Em nome de Jesus, nos dá uma resposta para a Tua palavra nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nós caminhamos seguro na palma das Tuas mãos, porque compreendemos que não há outro Deus além de Ti em nossas vidas, e nós reconhecemos o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Então vai fechando agora todo o ponto de contato com as trevas nessa hora. Abre as janelas do céu, dispensa anjos, Pai. À minha direita, Senhor Miguel, à minha esquerda, Gabriel, à minha volta, serafins, aos 4 cantos dessa igreja, anjos, milícias, Pai, soldados de guerra. Coloca fogo, Senhor, ao redor dos nossos lares. Aqueles que não puderam vir, Senhor, alcança. Que a palavra nessa noite venha libertar, salvar, curar, transformar. Que a Tua palavra venha alcançar aqueles que estão assistindo pela internet, aqueles que estão assistindo pelo celular, pela TV, ouvindo, Senhor, esse culto. A Tua palavra é uma espada de 2 gumes, que entra como divisa nas juntas e medulas como uma espada, Senhor, em nome de Jesus, para discernir pensamentos, sentimentos do coração. Pai, às vezes nós pensamos que precisamos de tanta coisa para ficar bem, mas o Senhor nos faz compreender que nós precisamos somente do Senhor. Então que nessa noite, Pai, e mesmo muitos de nós estando em crise, o Senhor venha fazer a sossegar e aquietar a nossa alma. E que mesmo quando nós damos desculpas para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, o Senhor tem tido misericórdia e nos colocado de pé para avançar. Obrigado pela Tua misericórdia que tem alcançado dia após dia as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias. Obrigado, Pai, porque quando compreendemos os nossos erros, as nossas infidelidades, vidas também pagam por isso. Então, Senhor, que o Senhor venha nos cobrir com a Tua multidão de misericórdia nessa noite, perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades, porque pecamos, e se pecamos, pecamos contra o Senhor por pensamento, por palavra, por atitude. Que a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, venha nos convencer daquilo que precisamos ser convencidos, venha trazer a nossa existência na nossa memória, aonde todo jugo venha ser cancelado, portas de bênção venham ser abertas, cadeias vão ser quebradas, correntes caiam ao chão. Pai, todas as cadeias, as prisões sem grades que aprisionam as nossas almas, as nossas famílias, façam ser quebradas, destruídas agora, na autoridade que há no Teu nome, através da Tua palavra, do Teu sangue e do Teu poder. Assim nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Quando você ora no reino do espiritual, já está tudo pronto. Aleluia. Aleluia. Quando você fala
acerca de tudo aquilo que você começa a falar, igual a missionária estava falando aqui, a missionária Ludmila. A gente precisa começar a entender quem é Deus na nossa vida. Aleluia. E a se analisar. Então, assim, eu achei lindo essa passagem, porque Deus, a primeira coisa, quando Ele quer tratar conosco, Ele se revela com o seu poderio. Amém, Jesus. Aleluia. Ele se revela com o seu poderio. A primeira parte aqui, a palavra vai dizer que o anjo chega e diz assim: eu assisto diante de Deus, eu trabalho para Deus. Aleluia. E fui enviado a te dar boas novas. Amém. E no decorrer da palavra, eu já falei isso várias vezes, vou falar de novo. O anjo visita Maria. Nessa primeira parte, o anjo está visitando Isabel. Glória a Mas Deus. quando visita Maria, Maria não se assusta com o anjo, porque Maria está acostumada com o céu aberto dentro do seu quarto. Aleluia, Jesus. Maria está acostumada com a tramitação do céu na sua vida. O que tem entrado na sua vida? O que tem permeado os seus pensamentos? O que tem feito você se posicionar ou não diante do Senhor? Aleluia. O que tem atrapalhado o seu propósito? Maria não compreendeu, não foi a revelação, porque ela sabe que o que vem de Deus é perfeito. Aleluia. Ela só disse assim: como? Porque a gente, na nossa humanidade, a gente sempre questiona Deus porque acha que tudo que Deus tem para a nossa vida precisa ser alinhado com aquilo que nós podemos fazer. É verdade. Deus nunca vai dar um propósito para nós que a gente dê conta de sustentar, que a gente dê conta de gerir com os nossos recursos. No dia que o Senhor fala assim: eu te chamei para pregar as nações, eu falei: eu não vou não. Aleluia. Falei: eu? Glória a Deus. Aleluia. Povo rebelde, coração duro, quer matar a gente toda hora, por nada. E quanto mais eu lutava contra aquilo que Deus me chamou para fazer, mais luta eu passava. E eu falei assim: Senhor, do jeito que eu sou, primeiro passo foi o reconhecimento. Do jeito que eu sou, eu não vou conseguir amar as pessoas, porque eu vou julgá-las. Então o Senhor vai ter que me dar os teus ouvidos. O Senhor vai me ensinar a enxergar com os teus olhos, porque eu preciso ver, ouvir, mas eu não posso julgar, porque essa não é a minha missão. Então me dá entendimento para que eu venha absorver, mas filtrar. Porque se eu absorver sem filtrar, eu vou tomar a luta do outro para mim e o outro não cresce. Então nós precisamos entender o que Maria entendeu. O que é que o Senhor tem para mim? Não te preocupe, o Espírito Santo vai te visitar. Amém. Seja feita conforme a tua vontade. Ela não sabia o que estava por vir. Ela não sabia que seu filho iria ser crucificado. Ela não sabia que antes dessa criança nascer, haveria um decreto de morte onde faria ela fugir de onde ela está. Quantas das vezes nós estamos fora do propósito, fugindo, mas fora do propósito? Porque quando você foge dentro do propósito, o propósito te resguarda. Bendito seja Deus. Aleluia. Então é nos lugares mais inóspitos, ou aos olhos de alguns desprezíveis, improvável, é onde Deus faz os maiores milagres. O filho que fez os céus e a terra nasceu num estábulo, Verdade. numa manjedoura, Aleluia. para morrer. Ele nasceu para morrer. Vocês têm noção do que é isso? Alguém que nasce com propósito de morte. Alguém que nasceu, entregou a sua vida inteira em prol de mim e de você. O que está acontecendo com essa geração? O que está acontecendo com o nosso coração duro, que não consegue entender? A nossa mente não consegue absorver. Nós lemos a palavra de Gênesis, Apocalipse. Nós oramos ininterruptamente, madrugadas a fio, manhãs a fio, mas não conseguimos entender o propósito da nossa vida. E muitas vezes nos perdemos dentro da religiosidade. É por isso que a gente não se converte. Se a gente compreender que a nossa conversão ela é diária, eu preciso me consertar naquilo que eu falo, naquilo que eu penso, porque tudo que está aqui dentro vem para fora. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio, o que está inundando o seu coração. Os anjos do Senhor costumam visitar pessoas improváveis, lugares improváveis. Não é
quem eu sou, mas quem eu posso me tornar diante do Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Porque quando Deus nos pede para entrar dentro do propósito dele, porque ele não obriga ninguém, há uma diferença. A Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Chamado faz o que quer. Quer não? Vou botar outro lugar. Quer não? Vou botar outro lugar. Mas tem gente que é igual o Jonas. É escolhido. Nem que vá pro vento da baleia, mas vai ter que ir. Aleluia. Então às vezes você está esperando apanhar, passar por prova, para se posicionar de um Deus que está falando: eu só quero que você não faça o que vai trazer mal para você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então Maria foi levantada para um grande propósito, mas somente pela graça, porque Maria era uma mulher comum como eu e você. Ela se tornou incomum quando ela começou a gerar o Filho de Deus. Então o Senhor te abençoa pela graça, te usa pela graça, te deixa vivo, te deixa viva pela graça. Aleluia. O Senhor faz você ficar de pé pela graça, não é merecimento. Jesus, aleluia. Se fosse por merecimento, ele não tinha ido para a cruz. Ele disse: todo aquele que nele crê. Não é sentimento. Esses dias alguém falou assim: bispo, eu não sinto. Eu creio, mas eu não sinto. Tem hora que eu vejo uma pessoa que vai aceitar Jesus chorando, na maior alegria, no maior emocional, no maior sentimento, mas eu não sinto. Mas eu quero, porque eu acredito. Eu falei assim: mas a Bíblia não fala de sentimento. Tá vendo? Que a gente está deixando de decidir por causa de sentimento. Ele disse: se você crê, porque com a boca se confessa, com o coração se crê para a justiça. A Bíblia não diz que eu tenho que chorar. A Bíblia não diz que eu tenho que ir desmaiando. A Bíblia não diz que eu tenho que ir chorando, gritando. Não, eu tenho que aceitar. Aleluia. Eu aceito, eu confesso, eu acredito que Ele morreu na cruz para me perdoar pelos meus pecados. Tá tudo certo, gente. Aleluia. Aí a gente está se escondendo atrás de um sentimentalismo que vai nos afundar. A gente tem que orar sem sentir, buscar sem sentir, ser crente sem sentir, porque vai ter dia que a gente não está bem. E se a gente for por aquilo que a gente sente, a gente vai decidir de viver o propósito do Senhor. Verdade, Jesus. A palavra da passagem passada foi: se for possível, passa de mim esse cálice. Porém, decisão. Eu decido. Eu falei assim: então, Senhor, eu decido. Só que eu não quero ser crente de banco. Eu decido aceitar o chamado. Mas eu não quero, porque eu via anos, fio a fio, pessoas: não, fulano mora aqui, é desse jeito aí. Eu falei: eu não dou conta de ficar num banco sentado sem ver Deus fazer nada na minha vida, e ainda ficar um crente murmurador que não vai subir para o céu. Não vou. Pois então o Senhor me faça ser diferente. Aleluia. Dura coisa me pediste, né? Então quanto mais é dado, mais é cobrado. Quer, minha filha? Pois não tem nada não, vamos embora. Então vamos. Mas é gostoso. Aleluia. É gostoso. Ontem de madrugada eu estava orando e o Senhor me incomodou para orar por uma pessoa. Eu falei: Senhor, eu nunca vi essa pessoa. O Senhor me deu o nome e depois eu fui buscar e eu falei: meu Deus, a pessoa não sabe nem que eu existo. O Senhor falou assim: mas eu sei que você existe. Aleluia. Amém, Jesus. E você precisa interceder agora. Meu Deus. Eu falei: mas Senhor. Aí o Senhor falou assim: a situação está assim, assim, assim. E eu fui orar. Então intercessão, gente, não é pelo físico, pelo CPF, é pela alma. Aleluia. Você vai orar por almas. Alma alta, baixa, pequena, gorda, magra, de todo jeito. Famoso, não famoso, artista, é a alma. A alma só tem um nome, alma. Não tem outro na frente, tem outro atrás, alma. Mas é tudo alma. Então assim, aonde você está querendo se inserir? Deus está te dizendo: vem para o propósito, mas você não está querendo se encaixar. Você está esperando que o seu dinheiro faça. Você está esperando que a sua capacidade faça. Você está esperando o momento oportuno para entrar dentro de um propósito que não é você que vai construir. Aleluia. Quem tem frequentado a tua casa? Quem tem sido a sua prioridade no teu secreto? Maria estava acostumada a ver anjos. Maria estava acostumada a ver o céu aberto. Você está vendo o quê? Só prova, só demônio, está errado. Você também tem que ver o céu aberto. Você também tem que ter suas vitórias. Aleluia. Você também tem que ter seus Aleluia. testemunhos. Obrigada. Né? Então, as tuas guerras, Deus está cuidando. Mas que Ele venha ser a tua primazia. Amém. Ele tem que ser a tua primazia. Você acorda, a primeira coisa que vai mexer no celular. Vai fazer qualquer outra coisa, um café. Ah, eu não sou gente se eu não tomar café. Meu irmão, não sou gente se eu não orar.
Aleluia. Ora, tu não sabe o que, que vem no teu dia. Tu não sabe o que está preparado quando tu levantar da cama. Verdade, Jesus. O teu quarto é o teu esconderijo, mas quando tu sai, meu filho, Verdade. é a selva de pedra que te espera. Aleluia. Então nós precisamos estar guarnecidos. Então assim, a gente não pode deixar o medo roubar a visitação do Senhor na nossa vida. Nós estamos com medo de tudo. Quem é que está com você? Ah, mas eu estou com medo disso, eu estou com medo daquilo. Gente, maior é Deus. Amém. A gente está colocando medo, Satanás, tanta coisa, é a política, não sei o que. Na frente eu não quero saber. Eu não vivo, eu estou na terra, mas eu não sou daqui. Se eu creio nisso, então eu tenho um Deus que me sustenta. Tenho um Deus que vai me ajudar. Eu estou na posição, eu estou dentro do propósito, eu estou na brecha. Porque uma coisa é querer que Deus faça algo e eu estou toda torta. E aí? Então todo projeto, ele tem um dono. Você tem um dono. Ninguém nasce por acaso. Deus não é obra do acaso. A terra não é obra do acaso. Eu e você não é obra do acaso. Nós temos um propósito, sim. Aleluia. Aleluia. Então Deus. quem nos acompanha é o Espírito Santo. Amém, Jesus. Eu costumo dizer que a gente, como mulher, nós temos 3 úteros: útero, mente e coração. Ou no geral, ao invés do útero, alma. Porque assim, a gente quer a coroa, mas não quer a cruz. Não vai rolar, gente. Não pense que Deus é menino. Não vai rolar. Carrega a sua cruz. Aleluia. É gostoso. Sabe por que é gostoso? Você olhar para trás e dizer assim: rapaz, eu venci aquilo. Eu venci. Eu passei por aquilo, eu estou de pé. Quantas das vezes a gente entra no vale da sombra da morte achando que vai morrer? E o Senhor está dizendo assim: vou te resgatar daí. Aleluia. E você sabe que você não tem como contar com ninguém, porque ninguém pode fazer somente o que ele pode. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então assim, você não precisa de tudo que você acha que precisa. Amém? Amém. O nosso problema é achar que Deus precisa e depende de circunstâncias favoráveis para fazer aquilo que Ele tem que fazer. Quem precisa de dia útil para trabalhar é nós. Quem precisa de banco e dia útil somos nós. Deus não precisa de data, nem de dia, nem de hora favorável. Daniel capítulo 2, versículo 21. Eu mudo o tempo, as horas e as estações. Eu tiro reis e estabeleço reis. Ele tem todo o controle no céu e na terra na palma das suas mãos. Glória a Deus. Então o nosso problema é pensar que Deus depende da circunstância para fazer. E Deus não trabalha por quem precisa. Ele trabalha por todo aquele que nele crê e espera. Aleluia. A Bíblia diz: se você espera de mim, eu trabalho por você. Se você crê em mim, eu trabalho por você. Amém. O negócio é que a gente quer complicar demais. Olha para trás e esquece: Senhor, eu preciso me consertar. Senhor, eu preciso viver uma vida diferente com o Senhor. Então o Senhor me molda, me ajuda, me dá força. Aí a gente quer romper, mas não quer buscar. Tem que buscar. Gente, vida de oração, ela precisa ser uma vida de constância. Eu estou falando constância, não de sentir. Vai ter dia que a gente não quer orar, mas não tem nada. Abre lá, lê o Salmo 91 e vai dormir. Abre o Salmo 91, acorda e levanta. Aleluia. Mas isso não tem que ser todo dia, não. Dobra teu joelho no chão e vai orar. Amém, Jesus. Senhor, visita. Deus não quer palavra bonita. Deus quer o seu coração. O que tem dentro dele. Senhor, estou amargurada, estou com raiva, estou irada, estou chateada. Visita aqui, eu não posso morrer, não posso perder minha bênção. Aleluia. Aleluia. Estou cheia de angústia. Senhor, eu adulterei, eu roubei, pecado tem nome. Vamos dar nome a pecado. Pecado tem nome, gente. Verdade. Quem conhece é Ele. Eu escondo de você, você esconde de mim, mas nós não nos escondemos do Senhor. Aleluia. Então nós temos que começar a ter um posicionamento diferente para poder mudar o ambiente, a rota da nossa casa, da nossa família. Jesus. Glória a Deus. A espera, ela é uma expectativa. Expectativa, ela é gerada na fé. Confiar no que não foi visto, no que não faz sentido, mas a gente sabe que é possível. Quantas promessas eu já recebi? Já vivi algumas, estou vivendo outras, ainda vou viver. Amém. E eu falei assim: para Deus nada é impossível, mas Aleluia. eu não tenho como. Então a gente sempre acha que a gente é que tem que fazer o que Deus já falou. Se é Ele que está dando a palavra, Ele vai se responsabilizar em cumprir. Amém. Amém. Ele não está pedindo: Raquel, para você viver a promessa, você tem que ter tanto, você tem que estar em tal lugar. Não. Ele está dizendo: eu vou fazer. Aleluia. E de Gênesis a Apocalipse, Ele nunca precisou de homem para fazer favor. Amém. Jesus. Aleluia. Ele sempre usou quem tinha coração disponível para fazer a sua obra. Aleluia. E quando Ele começou: haja terra, haja os céus, haja firmamento, haja estrela, haja sol, divisa de noite.
e de dia não tinha ninguém para dizer eu creio. Ele se subsiste em si. Bendito seja Deus por Amém. isso. Glória a Deus. Então mesmo eu quero que você entenda que não seja visível aos teus olhos, palpável e perceptível o seu milagre. Você precisa entender que a palavra de Deus ela é muito mais sólida do que o chão que você pisa. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Um crente debaixo da palavra do Senhor ele se torna imparável, indestrutível. Sabe quem nos abala? Deus. Eu acho lindo, eu amo Deus. Tem hora que o povo olha para nós assim, meu Deus, parece que não passa nem prova. E nós estamos numa prova que só Jesus. Numa luta, numa guerra, ninguém sabe, mas... né? Que guerra. Aí quando o povo diz, oh meu Deus, está adiando uma guerra e nós estamos de pé. Amém. Então o Senhor confunde os nossos adversários. O Senhor confunde aqueles que estão ali para espreitar a nossa vida. Então nós temos que parar de considerar a palavra de Deus como algo sensorial. Amém? Amém. Não se deve colocar a questão sensorial ao que é o espiritual. Se você colocar a questão sensorial, você vai perder o objetivo da fé. Fé não é sobre o que eu sinto, é sobre o que eu sei. Depois que eu aprendi e entendi o que eu sei, é que o Senhor vai começar a ativar os meus sentidos. Porque se eu não entendo quem é Deus e eu não busco conhecer esse Deus, eu não vou saber de que forma Ele opera. E Deus opera por sinal, por prodígio, por maravilha. Aleluia. Ele opera no nosso pensamento, no nosso coração, Amém. através de sonhos, revelações. Glória. Aí tem gente que diz assim, não, eu não sou profeta. Não, gente. Se você tem intimidade com Deus, Deus vai te dar dom. Deus vai te dar uma intimidade profunda. Isso é questão de busca. Glória a Deus. E tem gente que Deus sabe que não aguenta a profundidade. Se dá, ele desvia. Ou então ele fica doido. Porque tem muita gente que fica doido porque não aguenta. É muita sabedoria, é muito entendimento. Então se você assim, eu quero mais, me dá força, me dá graça. Porque para muitos o Senhor disse a palavra dele. É loucura aos olhos dos homens. Eu pego as coisas loucas para confundir as sábias. Aleluia. Eu pego as que não são para confundir as que são. Aleluia. Essa é a palavra do Senhor. Então existe projeto que Deus vai nos levar para começar. Mas a gente não pode desistir por não ver, por não sentir, mas Deus está em silêncio. Gente, o céu está em movimento. Aleluia. Aleluia. Existe noite ainda, existe 24 horas rodando, existe dia, noite, as horas. O céu está em movimento. Eu creio. Não é porque você não está vendo, ou ouvindo, ou sentindo que algo não está, Deus não está trabalhando. Ele está. Eu creio. Aleluia. Então não tem problema quando Deus não mexe o braço ou não coloca a mão. O problema é quando você deixa de ouvir a voz do Senhor. Porque quando você para de ouvir a voz do Senhor, você se perde. Irmão, eu digo uma coisa para vocês. Eu sei que Deus não usa só a mim, isso eu tenho a plena convicção e eu amo isso. Porque eu sei que tem mais gente, porque se fosse só um, não dava conta não. Glória a Deus por isso que tem mais gente na seara. Aleluia. Mas tem coisas que se você não vigiar, o diabo ele rouba a tua coroa. Então quando Deus falar comigo, ou quando eu receber alguma promessa que é bem gigantesca, fora da minha realidade, da minha ótica normal, vamos dizer assim, daquilo que eu já vivi, eu digo, Senhor, me confirma. Eu creio nos teus profetas, porque a Bíblia diz que nos meus profetas e prosperarão. Mas por que eu peço confirmação? Não é por duvidar da profecia ou do profeta. É porque o diabo tem mania de nos confundir. Aí ele se levanta para trazer tudo o inverso. Aí a gente fica, mas o Senhor não disse? O Senhor não falou? Será que é o tempo? Calma. Então é você que tem que ter a convicção. Deus sabe quem Ele é. Deus não vai deixar de ser quem Ele é. Nada que eu e você faça altera a essência de Deus. Amém. Nada. Aleluia. Então não tem problema quando Ele não bota a mão. O que você pode não esquecer é que você não pode deixar de ouvir a voz do Senhor. E isso Aleluia. aí tem que te incomodar. Isso aí tem que fazer você perder o sono. Quero ouvir a tua voz. Senhor, eu não sei, mas se é num passarinho, no vento, alguma coisa, num sonho, eu quero te sentir. Gente, não entre em uma forma tão humana, tão física, que você não entra no sobrenatural. Não se acostume com a ausência de Deus. A presença de Deus é que nos faz crescer e avançar. Aleluia. A presença de Deus é que nos mantém firme para aguentar as batalhas. Amém. Se a gente se perder na naturalidade, na humanidade, já era. Aí pra gente fica tudo normal. Aí daqui a pouco, a gente já começa errando no Salmo 1. Não sentei nas rodas dos escarnecedores. Aí nós estamos lá sentados, emprestando nossos ouvidos porque não presta. Daqui a pouco nós estamos murmurando, estamos fazendo igual. Mas estamos na igreja.
Então, assim, até que ponto você está buscando esse verdadeiro evangelho? Não espere sentir o momento certo. Obedeça. Aleluia. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, quem espera para saber só recebe quando vê as águas se movendo. Lembra do aleijado? Lá no tanque de Betesda? Todo mundo que alguém jogava dentro ou pulava lá dentro, os anjos vinham, agitavam as águas e saíram de lá curados, transformados, renovados. E ele ficava lá, não tinha quem jogasse. Mas Deus, Jesus é tão lindo, tão cheiroso. E o milagre daquele homem veio para marcar uma história. Amém. Porque os que entraram no tanque, ninguém teve nome. Mas ele teve. Glória a Deus. Os que entraram no tanque viveram do que os anjos puderam fazer. Mas aquele homem, ele teve um encontro genuíno com o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Ele não precisou entrar no tanque para viver o milagre. Você não precisa entrar no tanque para viver o milagre. Você precisa de Jesus. Amém. Ele está no tanque, ele está fora do tanque, ele está em todo Glória a lugar. Deus. Ele é Deus. Você precisa dele. Aleluia. Amém? Glória a Glória a Deus. Deus. Amém, Jesus. À medida que Deus vai falando, as coisas vão acontecendo. Por isso que o mover sem a existência de uma palavra não muda nada. Mas a palavra, ela gera vida e transformação. Amém? Então começa a declarar: Senhor, que haja paz na minha vida, que haja paz na alma, que haja paz, Senhor, na minha casa, no meu lar, toda confusão, toda precipitação que acontece em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem gente que ouve a revelação de Deus e não vê, e não se vê dentro do que Deus disse. Aí eu te pergunto, por acaso Deus é homem para que minta e filho do homem para que se arrependa? Já comece a se ver lá dentro. Já comece a se ver dentro do propósito. Já comece a declarar que você está vivendo. Aleluia. Amém, Jesus. Deus não vai pegar alguém porque do nada. Deus não desperdiça sofrimento. Deus não desperdiça propósito. Deus não desperdiça o tempo que Ele tem gasto com você. A propriedade do uso da palavra, da graça, traz, gente. Traz. É um Aleluia. imã. Satanás. A propriedade da graça na tua vida vai trazer invejoso. A propriedade do uso da palavra, da graça, do milagre do Senhor na sua vida, do que está acontecendo, do que está sendo gerado, do que está sendo materializado, vai trazer tudo que não presta também. É verdade, Jesus. Porque Satanás, ele não veio a não ser para roubar, matar e destruir. E ele não vai ficar sentado numa cadeira esperando você viver o seu propósito. Ele vai te confrontar. E você precisa ficar de pé. Você precisa ficar de pé. Porque esses dias eu estava orando com uma pessoa, a pessoa disse assim: mas bispo, é tanta pancada, é tanta gente com inveja, é tanta perseguição, meu filho, aguenta a pancada. Ele foi como ovelha muda para o matadouro. Aguenta a pancada. Aleluia. Cala, caminha. Porque se você for tentar explicar, é isso que eles querem. Que você explique e acabe falando do seu projeto. E o seu projeto não precisa ser explicado, já está preparado, é para você Glória a mesmo. Deus. Ponto. Glória a Deus. A gente tem uma mania de achar que os outros precisam de explicação, mas explicando para quê? Quem é que tem propriedade suficiente para entrar na sua vida e te desestabilizar? Para quem que você está dando esse poder, essa autoridade? Eu dou para Deus. Quando alguém vem me aconselhar, falar alguma coisa, primeiro ponto é o Senhor. Segundo ponto, como é a vida dessa pessoa? Aleluia. Aí qualquer coisinha está desestabilizando porque fulano disse não sei quem, não sabe nem da tua vida. Gente, pelo amor de Deus, finca os pés no Senhor. Aleluia. Finca os pés na palavra. Enraiza na palavra do Senhor. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Peça para Deus abrir sua visão. Maria viu os anjos porque estava com a visão espiritual aberta. Eliseu, lá em 2 Reis, versículo 6, 18, ele ora para que a visão do seu servo fechada, não é que ele era cego, porque ele não estava vendo. Porque veio um povo atrás de Eliseu. E ele disse: tu tá com medo? E ele disse: são muitos. Aí ele orou: Senhor, abre a visão dele. Aleluia. Quando ele viu o exército, ele, meu Deus. Glória a Deus. Porque o que está com os nossos adversários é o braço de carne. Conosco está o Senhor dos Aleluia. Exércitos. Conosco está o braço do Bendito Senhor dos seja Deus. Exércitos. Aleluia. Braço de ferro e punho de aço é ele. Oh, glória. Aleluia. Bendito seja teu nome. Olhos como chama de fogo, cabelos brancos como a neve. Aleluia. Autoridade é ele. Deus de poder e graça, conselheiro, príncipe da paz, maravilhoso. Ele é poderoso. Ele é o Deus dos deuses. Eu sou o que sou. Quem é que vai?
Quando você entra no propósito, Deus compra suas guerras, gente. Agora você está fora do propósito, você está fora da paternidade. Quando você não tem pai e mãe, quem é que vai fazer alguma coisa por você? Agora quando você tem um pai e uma mãe, pessoas que amam você, elas compram a sua briga e vai junto. E Deus está dizendo, se você entrar no meu propósito, se você aceitar aquilo que eu tenho para sua vida, Aleluia. seus inimigos são os meus inimigos. Em nome As suas de guerras são as Jesus. minhas guerras. Glória a Deus. E eu nunca vi o Nazareno entrar numa guerra para perder. Eu, se eu fosse você, eu já estava lá Aleluia. atento. Glória a Deus. Aleluia. E aí, quando ele viu aquele exército que estava ali com Eliseu no mundo espiritual, ele pegou e pediu, Senhor, fecha os olhos dos meus adversários. E o povo ficou cego e começou a se perder. Você não precisa sair do lugar onde você está para você ver a sua vitória. Deixe os seus inimigos perderem, se confundirem. Esteja na presença do Senhor ficado, ao ponto de quando você orar, Deus ouvir a sua voz e responder a sua oração. Em nome Amém, de Jesus. Jesus. Aleluia. Maria disse, seja feita a tua vontade. A mulher tinha intimidade para conversar. Aleluia. A mulher tinha o céu aberto na casa. O que é que você está fazendo? Aleluia. Será que a dor está maior do que Deus? Você já acorda murmurando, reclamando? Ou você está dizendo, eita Senhor, mais um dia, glória a Deus, aleluia, vai dar certo. Vai à minha frente, me fortalece. Os meus adversários são teus. Aleluia. Guerreira minhas guerras, Senhor. Bendito é o teu nome. Aleluia. Às vezes eu ouço as pessoas falando de algo e eu vejo que aquilo ali está maior do que Deus. Eu não tenho coragem de dizer, não dou lugar na minha casa, não dou. Pode estar o problema que for. Ontem eu recebi uma notícia, estava em casa, recebi uma notícia. Eu só tinha duas opções: ou murmurar, ou orar e dizer assim, eu quero ver o Senhor se manifestar nessa situação. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ver o Senhor aqui. Em nome de Jesus. Glória a Deus. É uma situação onde a gente não pode entrar, onde a gente só pode ver a mão do Senhor. Aleluia. Então quando a gente tem que ver, quer ver, precisa ver a mão do Senhor, a gente tem que clamar para Ele. E para Ele poder te ouvir Ele vai ouvir. Agora para Ele te responder, tu tem que ter respaldo. Tem que ter crédito no céu com Ele. Como é que está teu crédito? Será que se passar o cartão da oração vai funcionar? É aí que o negócio vai pegar. Eu digo, Senhor, essa conversa não vai ficar assim não. Vamos embora. Eu quero ver. Amém. Salmo 133. Ele ama a justiça e o direito. Aleluia. Aleluia. Maravilhosas são as obras das suas mãos. Então assim, o que eu ponho na frente? Deus é os problemas. O problema chegou. Vai ser resolvido. Gente, se não é um problema hoje, vai ter um amanhã. Verdade. Pode ter certeza. Acabou o de hoje, amanhã vai ter outro. Então assim, toda a opressão, ela vem junto com a desvalorização das coisas celestiais. Porque quando você está opresso, você não consegue ver Deus. Você não consegue sentir o céu. Você não consegue sentir a presença do Senhor. Então você precisa se posicionar. Não abra mão do seu milagre. Aleluia. Tem gente perdendo o milagre porque está abrindo mão de orar, está abrindo mão de buscar. Não crê mais porque já tem tanto tempo. Há um preço para desobediência. Deus é misericordioso. Abriu o ventre de Sara, Isaac veio. Mas antes disso veio uma guerra. Da vez Ismael, da VH, porque ela quis ajudar Deus e ninguém ajuda Deus. É nós que somos servos. Tem gente que se coloca na condição de Senhor para com o Senhor. Eu dou conta. Então, gente, em nome de Jesus, se você quer viver a palavra do Senhor, suas promessas, se coloca sempre como servo, Aleluia. como pecador, porque é isso que somos. Senhor, sou pó e cinza, me ajuda. Porque Satanás, ele gosta de confundir a mente da gente. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E eu quero que você entenda que, pra gente encerrar, o lugar mais seguro que você vai estar é dentro do propósito de Deus para sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Sempre que você estiver dentro do propósito de Deus, o propósito de Deus vai te proteger. Deus vai te proteger por causa do propósito dele. Porque antes dele ser fiel a mim e a você, ele é fiel à sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. Então, se você entrar no propósito, ele está dizendo, eu vou fazer dar certo. Glória a Deus. Se você aceitar o propósito, ele está dizendo, eu vou fazer dar certo. Amém. Eu vou lutar contra os seus inimigos. Amém. Eu vou derrubar aqueles que se levantam contra você. O que ele disse para Abraão? Eu vou te abençoar os que te abençoam. Amém. Eu amaldiçoo. A maldição não vem de Satanás não, é de Deus mesmo, viu? Leia uma palavra.
eu amaldiçoo aqueles que te amaldiçoarem. Aleluia. Porque o próprio Jesus diz, aquele que não é por mim é contra mim. Quem não está comigo está contra mim. Aleluia. Não tem meia conversa. Às vezes eu vejo gente alisando prova, alisando gente que está ali para terminar, exterminar com ele, acabar com ele. Ele está passando a mão na cabeça. Eu falei, gente, você já tinha chamado Jesus há tempo. Eu esperar alguém puxar meu tapete, abrir uma cova e me enfiar dentro. Não. Só se eu não estiver vendo. Mas se eu ver no mundo espiritual, se eu sentir que alguma coisa está errada, porque eu digo uma coisa para você, quando você aprende a orar, quando você aprende a buscar, quando você não abre mão disso, Deus não te deixa enganado nem confundido com nenhuma situação. Aleluia. Você pode não ver com os olhos da carne, mas você aprende a enxergar com os olhos da fé. E você vê, logo olha a pessoa, a situação, você vê que não tem algo errado ali. Então fica dentro do propósito. Deus cura as enfermidades. Deus cura o nosso corpo. O ano passado, pra gente encerrar, eu passei uma pressão muito grande depois que acabou a festividade. Porque assim, são anos bem intensos na obra do Senhor, muitos anos. E assim, a obra de Deus, ela não é um trabalho comum. Enquanto uns tem domingo, sábado, feriado, a gente não tem. Então é a hora que dá, se é madrugada vai, se é de dia vai, se é na hora do almoço vai, tem que ir, tem que fazer. É o compromisso que a gente tem com o Senhor. E eu entrei num período de desgaste emocional muito grande. E eu fui orar. E eu falei assim, Senhor, eu não estou esgotada fisicamente de um cansaço de dormir e amanhã eu vou acordar bem. Não, estou exaurida. Mentalmente, psicologicamente e emocionalmente. Eu não estou dando conta mais. Eu falei assim, comigo, a obra te dá vida, a obra não te mata. É a sua falta de escolha e de posicionamento que está fazendo com que você está adoecendo. Dizer não é saúde. Impor limite é saúde. Aprenda a se conhecer. Aprenda a conhecer seu limite. Eu não te coloquei na arena para morrer. Eu te coloquei para gerar vida. Aleluia. E por que você gera vida para os outros e não gera vida para você? Então a conversa virou para mim. E eu querendo virar a conversa para lá. Vocês estão entendendo? Se andar com quem tem azeite, acendesse a lamparina, não tinha 5 loucas. Porque não adianta eu andar com quem tem azeite sem eu querer o azeite e o dono do azeite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho que querer, eu tenho que almejar, eu tenho que me posicionar. Porque se aquelas mulheres nécias realmente quisessem, as outras tinham dividido. Ninguém ia ficar sem entrar. Mas o problema é que a gente tem que aprender a reconhecer quem só quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. Quem quer arrancar pedaço seu para se favorecer. Porque é muito bom a gente arrancar um pedaço da gente para manter o outro vivo. E não é isso que Deus tem para nós. Deus não é esse evangelho que o Senhor tem para nós. Nós vamos ter luta, dores, nós vamos ser afligidos em várias situações. Mas a gente fazer para poder ver o outro bem sem estar debaixo de uma direção do Senhor? Não. Não, não, não. Então assim, você precisa ter a lamparina acesa. Você precisa ter o azeite do lado de dentro. Aleluia. Você precisa almejar. Porque tem gente que já está pensando que tem, não tem mais. Aí quem tem inveja de quem tem. Mas é porque não busca. Porque o mesmo Deus que dá para mim, dá para você, dá para quem Ele quiser. E dá para quem buscar. Então não fique fora do propósito. Se alinhe com Deus. Confessa o nome dele como o único suficiente salvador da sua vida. Aleluia. Creia que ele foi para a cruz para morrer pelo meu e pelo teu pecado. Amém. Para que você pudesse estar de pé hoje. Hoje nós estamos aqui pela graça. Glória a Aleluia. Deus. Não é por merecimento, é graça. É verdade. Senhor. E quantas das vezes as pessoas dizem que conhece Deus, ama Deus, mas não entende a cruz? Você imaginou um filho, você gerando um filho para morrer pelos outros? Você dá o seu único filho, o bem mais precioso, por causa de um povo pecador, que na maioria deles iria cuspir, rir, falar mal e muitas das vezes descredibilizar. Só que para a glória de Deus, nosso Deus ele é tão poderoso que ele não Aleluia. precisa do que a gente pensa, acha ou sente. Ele se subsiste em si. Amém, Jesus. E Aleluia. quando ele foi naquela cruz, ele já sabia que ele ia morrer, mas ele sabia que ele ia ressuscitar. Glória a Deus. Glória. E ao ressuscitar o terceiro dia,
Ele tem na palma das mãos a chave da vida e da morte. Então na palma das mãos ele tem o controle da nossa vida e tudo que na terra tem. Aleluia. Então por isso que as misericórdias dele têm nos alcançado. E por isso é que eu digo que quando a gente chega perto de Jesus, não é ele que fica sujo, somos nós que ficamos limpos. Aleluia. Porque não há nada que nós possamos fazer ou pensar ou errar ou pecar que venha alterar a essência de Jesus. A essência dele é amor, perdão, aconchego, graça, favor, misericórdia, compaixão, plenitude. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então guarde essa palavra na tábua do seu coração. Glória a Deus. E você começa a sua semana crendo que quem te chamou, quem te colocou em um propósito, quem te deu um propósito, não está esperando que você tenha recursos ou tempo ou situações favoráveis para viver ou para cumprir aquilo que ele já determinou. Amém?